Já ouviu falar em mindfulness? Essa é uma ferramenta de qualidade de vida muito difundida hoje em dia no mundo corporativo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final e aprenda na prática o que significa mindfulness. Vem com a gente. Olá, eu sou Rogério Telmo, seja bem-vindo ao canal SSMA em Pauta. E hoje eu recebo no bate-papo com o especialista Andresa Pfau, que é estudiosa e praticante de meditação há mais de 10 anos. Ela é instrutora de Mindfulness e Mindfulness funcional, tecnóloga em coaching e desenvolvimento humano. Atua como atendimento em processos de desenvolvimento pessoal baseados em Mindfulness de forma individual, em grupos e empresas. Seja muito bem-vinda, Andresa, ao nosso canal. Obrigada pelo convite, Rogério. É um prazer estar aqui com você hoje, falando um pouquinho sobre mindfulness. E vamos que vamos. Obrigado, Andresa, por aceitar esse convite. A gente vai fazer alguns vídeos, sobre esse assunto que para mim é muito interessante. Eu tive acesso a mindfulness há mais ou menos um ano e meio atrás, e acho uma prática extremamente importante, para a gente hoje que vive nesse mundo tão corrido, tão agitado, mas talvez muita gente que esteja nos assistindo aqui não saiba o que é. Então, por isso que é importante a gente, começar entendendo o que é o mindfulness, Para que ele serve, onde surgiu? Tu pode falar sobre isso para nós? Com certeza. Eu espero ser bastante didática, porque eu gosto, dentro, da minha atuação como profissional da área, eu gosto de simplificar a linguagem para que mais e mais pessoas, de todas as faixas etárias, culturais, e desenvolvam o interesse e passem a praticar. Mas vamos lá, o que é o mindfulness? Vamos começar falando sobre o que é o mindfulness, tá? Mindfulness é eu gosto, de determinar como uma condição natural da nossa mente, de toda e qualquer mente, de prestar atenção, tá? De colocar a atenção num ponto. Então, mindfulness efetivamente é isso, tá? Porém, também podemos dizer que o mindfulness é um treinamento mental, onde a gente vai usar essa capacidade natural da nossa mente de maneira sistemática, contínua ali todos os dias, para desenvolver habilidades e capacidades que nos proporcionam maior qualidade de vida. Mindfulness, essa palavra bonita que tanta gente tem dificuldade de pronunciar, não tem uma tradução literal, mas, em suma, quer dizer atenção plena. Atenção plena a quê, Atenção plena a tudo que envolve o aqui e o agora. Ou seja, estarmos concentrados atenciosamente em tudo que se passa em cada momento presente que a gente está vivendo. Mindfulness, ele pode ser praticado, esse treinamento mental, muita gente associa à meditação, Por quê? Porque a gente pode praticar o mindfulness, como costuma se dizer, de maneira formal, contemplativamente, ou seja, que é quando a gente senta, fecha os olhinhos, está numa posição específica, O mindfulness ele é muito descomplicado, então você pode fazer sentado numa cadeira, sentado na sua cama, deitado na sua cama, tá? Mas essa é a parte contemplativa que você para praticar o mindfulness. Ou a prática informal. O que é a prática informal? É quando você está treinando a sua mente a prestar atenção no aqui e agora, enquanto você executa atividades comuns, cotidianas. Então, treinar mindfulness enquanto você toma seu banho. Treinar mindfulness enquanto você se alimenta. Treinar mindfulness enquanto você faz uma tarefa de casa, lavar a louça, varrer o chão. Isso significa que, diferente do que costumamos fazer, que é o quê, A gente está se alimentando, a gente está olhando a TV, a gente está lembrando de alguma atividade que a gente tem que fazer amanhã, a gente muitas vezes está até conversando com uma outra pessoa, assistindo TV e lembrando da atividade.
Não é assim, Rogério, no dia a É dia? verdade. É a mente totalmente agitada, pensamentos atribulados, né, o tempo todo. É a gente estar fazendo aquilo de maneira focada, intencional, tá? Então, basicamente, mindfulness é isso, é a gente prestar atenção. Olha que simples. E esse simples fato da gente prestar atenção desenvolve o nosso cérebro em áreas que vão potencializar, como eu disse, habilidades e capacidades, trazendo qualidade de vida para a gente. E essas habilidades e capacidades a gente vai discorrer ao longo aí, né, do nosso bate-papo. Mas é muito importante a gente entender que a nossa mente natural, a mente do dia a dia de qualquer ser humano, ela é muito agitada, ela é muito barulhenta, se usa esse termo também, né? A mente barulhenta. A gente está o tempo todo projetando o futuro, especulando o futuro, criando, né, as expectativas sobre o amanhã. A gente também está sempre ali resgatando elementos do passado, experiências do passado, né, respostas do passado. E isso tudo se confunde com o nosso presente e desencadeia em nós uma série de emoções e sensações e sentimentos muito improdutivos. Muita gente fala assim, existem até algumas frases de Facebook, eu não sei dizer o autor dessa frase, e se existe um autor efetivamente, que fala que a ansiedade é o excesso de futuro na mente, ao passo que a depressão é o excesso de passado na mente. E tem muito sentido, porque realmente quando a gente está vivendo o passado, a gente não está vivendo e experimentando a vida que acontece aqui, ó, exatamente agora. Sem dizer que o nosso cérebro ele tem uma tendência, um viés um pouquinho negativo, que é uma tendência meio que de sobrevivência, vamos dizer assim, da nossa espécie, natural da nossa espécie, que é nos precaver, né, nos prevenir de sofrimentos, né, de preservar a nossa vida, preservar as nossas experiências. Então, tem uma tendência de trazer o que é negativo sempre à tona. Então, por exemplo, se eu tive um fracasso no passado e eu tive 2 êxitos, certamente o fracasso vai me visitar mentalmente muito mais. Muito mais vezes eu vou me lembrar daquele evento onde eu fracassei do que daqueles eventos onde eu tive êxito, que foi bacana, que eu acertei, né? Então, isso é bastante negativo para a nossa vida, para o que a gente está construindo. Porque isso faz o quê? Vai desencadear em nós inseguranças, medos, né? Relativos àquele fracasso, que muitas vezes não são a real experiência que a gente está vivendo aqui agora. A mesma coisa do futuro. A gente fica ali, vivendo, especulando, planejando. A gente está, inclusive, criando uma série de cenários, muitas vezes negativos, também uma tendência. Lembra que eu falei do viés negativo? Sim. Em geral, quando a gente está criando o futuro, a gente está ali trabalhando dentro da, ai, mas e se não der certo? Ai, mas e se não aceitarem? Ai, mas e se me disserem não? E isso tudo vai desencadeando em nós aquela ansiedade, aquela coisa assim de, ai meu Deus do céu, chega logo, eu quero viver logo isso, porque, ai meu Deus, né? E rouba a nossa vida. Eu costumo dizer assim, ó, ansiedade rouba a nossa existência real. Porque a gente fica o Com tempo todo certeza. aqui com a mente no que vai acontecer. E se é que vai acontecer, porque vamos combinar, né? O que a gente pode fazer com o futuro e com o passado? Eu costumo dizer que do passado eu pego as minhas experiências, né? Opa, o que deu certo, o que não deu certo, onde eu agi bem, onde eu agi mal. Como que eu posso usar esse aprendizado para que no agora eu tome melhores decisões, eu tenha, escolha melhores caminhos, me comporte de uma maneira mais assertiva. Então, essa é uma forma bacana de usar o passado. O resto, ficar lembrando de quando a gente deu aquele bola fora, ficar revivendo e revisitando aqueles sentimentos, é totalmente improdutivo. É jogar a vida fora. Assim como também olhar para o futuro é interessante. A gente não vai viver como doidivanas, né? Ah, eu não planejo mais nada.
né? Vida leva eu. Não é bem assim. Vamos planejar o futuro, vamos criar ali, né? Olha, o que eu espero fazer, minhas metas, meus objetivos, bacana ter um planejamento. Mas isso a gente faz num momento específico para isso. Opa, vamos planejar meu dia? Vamos dar uma olhada, né? Como que eu quero meu dia, meu mês, meu ano, meus próximos 5 anos, meus próximos 10 anos? Mas fica ali. Você vai voltar a sua atenção porque você está executando hoje. Porque senão, se a gente não volta a atenção porque a gente está executando hoje, aquilo que a gente projetou nunca vai acontecer. Ou acontece e às vezes a gente não sente nem o sabor. Porque a gente sentiu tanta coisa ruim no meio desse tempo, entre o hoje e o acontecer, o futuro, que quando acontece o futuro, aquilo que a gente planejou, a gente fala, é isso. Bora planejar o próximo futuro. E a vida passa a ser um constante fazer. A gente fala muito em mindfulness e muitos autores falam sobre isso, sobre o modo ser e o modo fazer, né? O modo fazer da nossa mente, ambos os modos mentais são importantes. O modo ser e o modo fazer. Porém, eles devem atuar em equilíbrio. Porque quando a gente fica só voltado no fazer, a gente vira um fazedor de coisas. Então a gente acorda como um robozinho e vai atuando em piloto automático até o fim do dia quando a gente cai morto na cama. A gente não desfruta o momento. A gente fica só ali, entregar isso, fazer aquilo, ligar para não sei quem, almoçar, pegar o filho na escola. Então você vai sendo um cumpridor de tarefas. Você não desfruta. Você não desfruta, por exemplo, de pegar teu filho na escola e conversar com o teu filho, saber como foi o dia da escola dele, olhar para a carinha, né, sentir se ele está bem, né, almoçar, trocando aquele momento de união com a família, com os amigos, de uma forma presente. Então, é muito importante a gente equilibrar. O modo ser é esse modo mindfulness, esse modo da atenção plena. Esse modo da consciência expandida. Porque no final das contas, Rogério, mindfulness nada mais é que um treinamento mental para a expansão da nossa consciência. Porque quando a gente presta atenção, quando a gente está realmente focado, a gente começa a perceber uma série de diversas outras coisas que vão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, dentro e fora de nós. Nós expandimos a nossa consciência literalmente, né? A nossa mente tem uma porção enorme inconsciente ou subconsciente e tem uma porção consciente. Então, a gente está trabalhando para expandir essa porção consciente da nossa mente. E que faz o quê? Faz a gente ter uma vida melhor, fazer escolhas mais saudáveis, mais conscientes, mais felizes. Viver o agora, né? E tem as premissas mindfulness, sem tanto julgamento, com mais aceitação, né? Desenvolvendo a capacidade de lidar com a realidade como ela se apresenta. E por aí vai, diversos outros desenvolver, né, de habilidades e de capacidades que só vêm a agregar a nossa vida, tá? E aí, se você quiser, eu posso falar só um pouquinho mais sobre essa questão da aceitação, porque eu sei que quando eu falo esse termo aceitação, vem assim sempre um questionamento, né, aceitação, como assim aceitação da vida? É olhar para a vida e tipo não querer mais nada, é isso aí mesmo, é isso que a gente tem, tá bom? Não, aceitação em mindfulness não significa resignação. O cérebro, quando desenvolve essa capacidade de aceitação, não é um cérebro conformado, uma mente conformada. Eu falo cérebro, mas não é mente, tá? Eu gosto sempre de diferenciar. Vamos levar o cérebro como se fosse um hardware e a mente como se fosse um software. Então, aqui a gente está falando do software, né? Da mente. Não é a mente resignada, tudo tá bom, tudo tá bem. Não. É a mente consciente que entende que o que eu tenho hoje é resultado dos meus esforços, das minhas escolhas, e que eu tenho que lidar com isso que eu tenho, que eu vivo, que eu sou hoje, da melhor forma possível, para que a minha mente não fique eternamente naqueles mecanismos de briga, de revolta, de insatisfação.
Porque quando eu olho para o que eu tenho hoje, fico o tempo todo, ai, mas podia ser melhor, ai, meu emprego podia ser melhor, ai, que droga tá aqui, hein? Ai, nossa, detesto minha casa, ai, mas eu tô tão assim, tão assado. A gente tá o tempo todo na nossa mente criando o quê? Processos de resistência, de briga, de remoer, né? Remoer situações, remoer pensamentos, remoer insatisfações. Quando a gente fala em aceitação, é exatamente acalmar esse processo. Olhar, poxa, tá, hoje eu tenho esse emprego, poxa, legal, vou tentar lidar com esse emprego que eu tenho, ou com esse trabalho, com essa função, da melhor forma possível. Mas o que eu quero de verdade? Ah, eu quero ser cantor, então eu vou batalhar para ser cantor, mas eu vou desfrutar desse meu hoje com consciência, com aceitação. Eu não vou ficar criando esse processo de ficar brigando com isso. Quantas pessoas você conhece que vivem dentro dessa briga eterna com o que têm, com o que são, com o que conseguiram, eternamente insatisfeitas, né? Então, mindfulness vem trazer isso, essa questão da aceitação da realidade, olhar para a realidade como ela se apresenta e lidar com isso da melhor forma possível. E isso tem a ver, né, com a aceitação, também tem a ver com gratidão pelo que se tem, gratidão pela vida. Estou te fazendo uma pergunta, né, Sim, e tem que ter uma é um treinamento da nossa mente, né, para que a gente consiga viver o momento, né? Existe uma frequência mínima necessária para que se pratique mindfulness? então, fazendo um adendo sobre a questão da gratidão. Eu gosto sempre de lembrar que praticar mindfulness é também a gente praticar os conceitos mindfulness. Aqui a gente está falando tudo de uma maneira assim ao passant, leve, mais superficial, né, dando conceitos básicos. Mas o mindfulness ele vai desenvolver dentro de nós conceitos subjetivos como compaixão, autocompaixão, empatia, aceitação, tá? Gratidão. Automaticamente, com a prática e com o desenvolvimento e o entendimento, tá? Da teoria por trás desse processo mindfulness, você vai ali desenvolvendo também essas habilidades subjetivas, vamos chamar assim, né? E a gratidão, eu acho muito importante a gente falar, eu considero a gratidão um processo. A gratidão, eu não estou falando daquela gratidão de cunho religioso ou esotérico, não, eu estou falando da gratidão como Sim. reconhecimento. É essa gratidão que eu gosto de trabalhar. É a gratidão do reconhecer o que tem de bacana na tua vida hoje, né? Sabe, aquela coisa assim de, poxa, olha, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho roupas, eu tenho alimento, poxa, eu tenho amigos, eu tenho uma família. Reconhecer as coisas boas, parar de olhar para o que falta e olhar para o que existe, para o que é, e sentir-se feliz por ter aquilo, né? Sentir-se satisfeito por ter aquilo. Isso não impede você querer mais, isso não impede você buscar mais, buscar outras coisas. A questão é o olhar e reconhecer o que tem de bacana, tá? Então, esse é um processo muito interessante dentro que a gente vai desenvolvendo também com a prática constante de mindfulness. E aí você me perguntou, tem um tempo? Todos os autores, todos os mestres que trabalham com mindfulness são unânimes em dizer que o importante é ter uma prática consistente. Eu vou te falar que a minha vida começou a mudar mesmo, a minha mentalidade, ela começou a mudar quando eu passei a realmente adotar o mindfulness como uma rotina, como se fosse escovar os dentes, tá? Eu gosto muito de lembrar disso. A gente associa assim, você sai de casa sem escovar os dentes? Não. Não, né? Porque você pensa assim, poxa, se meu dente estiver sujo, eu tenho que prevenir cáries, poxa, se tiver alguma coisa, se eu tiver com bafo. Então, assim, você coloca uma série de coisas que fazem você se motivar a escovar o dente. A maior parte das pessoas não gosta de escovar o dente. Não é uma prática assim, tipo, nossa, que legal, vou escovar o dente. Você escova por uma necessidade, né? E o prazer de sentir a boca limpa, etc. A prática mindfulness, você também tem que desenvolver esses gatilhos que te impulsionam, como a sensação de tranquilidade, de bem-estar, de empoderamento. Eu gosto muito de falar para os meus alunos isso.
empoderamento de você estar trabalhando a sua mente para melhor. Você vai se sentindo mesmo menos refém das vontades automáticas da mente maluca. Você vai se colocando no comando. Não é controle, é comando. E a gente vai falar isso mais para frente. Mas é muito bacana. Todo dia. O ideal, 20 minutos. O ideal. Andresa, mas é impossível, meu Deus do céu. Bom, até que você desenvolva uma ansiedade aguda, um processo que realmente te impeça de ter qualidade de vida, 20 minutos vai parecer impossível, mas está tudo bem. 5 minutinhos por dia, 2 vezes por dia, antes de dormir, a hora que acorda, na hora do almoço, já é bastante satisfatório. E a prática informal, essa mudou a minha vida. Foi quando eu descobri que eu não precisava estar só sentadinha fazendo a minha meditação. Eu podia estar lavando o meu carro totalmente atenta. Eu podia estar conversando com alguém e o tempo todo estar trazendo a minha mente para o que aquela pessoa fala, o rosto daquela pessoa, o ambiente que a gente está, os sons daquele ambiente que a gente está, estar o tempo todo ligada, conectada. Aí realmente você consegue praticar muito mais que 20 minutos por dia. E aí a mente evolui potencialmente. Legal, legal, Andresa. Vamos praticar? Rogério, a gente não falou sobre de onde veio o mindfulness. Isso. Rapidamente, o mindfulness, na verdade, é um conjunto, vamos dizer assim, ó, de práticas, né, de tradições budistas milenares que foram trazidas para o Ocidente por um professor emérito da Escola de Medicina do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, chamado Jon Kabat-Zinn. Ele é vivo, né? E isso aconteceu em meados dos anos 70, quando ele, praticante dessas técnicas milenares de meditação, de tradição budista, né? Começou a observar os resultados disso ali naqueles monges, naqueles praticantes, e falou: poxa, será que eu posso levar isso para a medicina? Será que isso pode me trazer resultados positivos com os pacientes? E aí ele trouxe para o Ocidente, simplificou a prática, ou seja, tirou a indumentária, ou seja, aquela coisa de ter posição, porque dentro do budismo tem muito, né, ritual, tem muito, tem a posição certa, a posição de mão, isso e aquilo. Ele tirou essa indumentária e, simplificando o processo, rebatizou tudo isso de mindfulness, tirando todo e qualquer aspecto ligado às tradições budistas, pegando só a parte do treinamento mental por si só. Tá? Ele é vivo, ele é autor de vários livros ligados ao assunto, ele dá aulas ainda online, na pandemia ele deu muita aula online, né? E hoje ele é um senhor mais velho, tudo, mas ele a gente pode chamar assim que é o pai ou o padrinho do mindfulness, né? Vamos dizer assim. Legal, legal. Então tá, vamos para a prática, Andresa. Quer comentar alguma coisa a mais? Fica à vontade. Não, estou bem satisfeita. Acho que eu consegui dar um bom apanhado inicial sobre mindfulness. Acho que também as pessoas que se interessarem têm muito material para buscar, tem muito livro falando do assunto. Hoje em dia está bastante em voga esse assunto e eu espero ter, vamos dizer assim, despertado nas pessoas um desejo de buscar mais e de praticar mindfulness. A gente vai começar hoje com uma prática muito simples. Eu trouxe a prática mais elementar das elementares. Por quê? Muita gente, Rogério, diz assim, ó, isso é praticamente uma unanimidade em todas as aulas que eu dou quando eu começo com uma turma. Ai, não, mas eu não vou conseguir praticar mindfulness porque a minha mente é muito agitada, eu penso demais, eu não consigo ficar quieto. Então a gente tem que começar, porque isso é realmente um efeito dos tempos atuais. A gente está sendo excitado o tempo todo, a gente está sendo o tempo todo despertando na gente informações, estímulos. Então é realmente difícil você falar para a pessoa: olha, vamos tentar parar e praticar mindfulness e estar no aqui e agora? Mas a gente começa devagarinho. E a prática que eu vou trazer chama-se contando as respirações, tá? Então a gente pode começar. Vamos praticar comigo, então? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. O que eu vou pedir para você, Rogério? Deixa eu dar uma olhadinha no horário. Muito bem.
Rogério e todos que estiverem assistindo esse vídeo, peço a você nesse momento que se coloque numa posição confortável. Se possível, uma posição que você fique alerta, né, com a coluna ereta, pescoço e queixo a 45 graus, para que você possa respirar com bastante fluidez. Feche seus olhos para diminuir os estímulos. A gente já tem uma série de distrações, a gente fecha a cortina, né? Os olhinhos, para diminuir essas distrações. Muito bem, pode dar uma respirada profunda. Solta devagar pela boca. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte exercício. Eu quero que você conduza a sua atenção, a sua mente, para a sua respiração natural. Muito bem. Perceba o ar entrando, perceba o ar saindo. Muito bem. A partir de agora, e nos próximos minutos, eu vou estar aqui com você. E você vai contar as suas respirações naturais. Cada vez que você inspirar e expirar, você vai contar um número em ordem crescente. 1, 2, 3 e por aí vai. Você já pode começar. Certamente você vai se perder em algum momento. Quando você se perder, não tem problema. Apenas retorne à contagem de onde você pensa que parou, de onde você se lembra. Ou mesmo reinicie do 1, não tem problema. O importante é você estar atenciosamente contando. Eu tô aqui com você. Sempre que a sua mente se distrair, faz parte, tá tudo bem também. Volta para sua contagem. Muito bem, agora vamos encerrar com você fazendo uma respiração profunda. Solte o ar. Quando se sentir confortável, abra seus olhos. Esse foi um petisco, né? Normalmente, quando a gente vai praticar e toda pessoa ela pode se autoconduzir, ela vai ter interferências mais pausadas, com tempo maior de silêncio entre uma interferência e outra. Né? Normalmente a gente faz essa interferência para resgatar mesmo a mente distraída de volta para a prática, mas eu acho que já deu para ter uma noção. Foi difícil?
Não, foi ótimo, né? Te dá uma sensação de relaxamento, né? Claro que tu tem que estar focado nisso, né? Como tu falou lá no início, que mindfulness né, viver o momento, né? Então, o Estar conselho que eu dou para atento, quem né? é estar atento, para quem né, vai praticar é realmente se dedicar, né, para que tenha o efeito necessário da prática, né, do exercício, né. Isso Eu aí. já, eu já tinha praticado outras vezes, né, Andresa, mas eu acho que é muito legal, muito interessante, e por isso que a gente, né, trouxe esse assunto aqui para o canal. E nós vamos trazer outros vídeos, né, como a gente combinou aí, falando um pouquinho mais de mindfulness e também fazendo aí a prática ao final sempre para que o pessoal consiga entender um pouco melhor sobre esse assunto que para mim é muito importante nesse momento que a gente vive, né, quando a gente volta para o assunto de saúde mental, transtornos mentais, né. Então isso para mim tem tudo a ver com bem-estar, qualidade de vida. E obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscrevam lá no nosso canal, ative o sininho, dá um like, comente se gostaram e compartilhem com os seus amigos. Nos ajude a disseminar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Eu subo vídeos no canal todas as semanas. Vem com a gente.